Vamos ao assunto central da nossa abertura, gente. Retomo aqui as informações. O PIB cresceu 7,7% no terceiro trimestre, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, de acordo com dados divulgados ontem pelo IBGE. O resultado confirma a saída do país da chamada recessão técnica. Na live de ontem, já mencionada pelo Vini, o presidente Bolsonaro disse, aspas, economicamente estamos crescendo em V. Como dizia o Paulo Guedes, né? Realmente os dados são fantásticos. Também nesta quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o PIB é baixo e que o resultado reflete o que chamou de desorganização do governo. Joel, estamos diante de um PIBinho ou de um PIBão? Olha, Paulo, em termos de crescimento do PIB, é o maior crescimento já registrado. Mas veja que curioso, se a gente pegar como base as previsões que eram feitas, seja dentro do governo, seja por analistas privados, estava todo mundo esperando um crescimento ainda maior para o terceiro trimestre. Porque, afinal de contas, é o momento da retomada. Muitos investimentos voltaram, de fato, a conta do investimento, do lado do consumo do PIB, né, ela mostrou um aumento expressivo aí. O consumo das famílias melhorou também graças ao auxílio emergencial. Você, então, esperava, sim, que teria que ter uma retomada econômica, como de fato teve. Que bom que a gente está vivendo uma retomada econômica, mas quem disser que olhou para esses dados e achou que está tudo fantástico, alguém da economia, essa pessoa não está dizendo a verdade, porque todo mundo previa um número de recuperação ainda maior. Então, ficou um pouco aquém do esperado, mas perfeito. Estamos vivendo uma retomada para alguns setores. Por exemplo, a indústria se beneficiou muito nesse trimestre, os investimentos feitos também foram em boa parte pela própria indústria, então ela voltou a crescer depois de uma queda muito expressiva, né, na primeira metade do ano. Então são números positivos, mas não são esses números que nos enchem de otimismo total, não. Quem comprova isso, inclusive, é o próprio ministro Paulo Guedes, olhando para o ano que vem, e eu achei uma postura sensata dele. Ele falou que vai buscar no ano que vem uma meta, vai ter uma meta fiscal, né, de gastos do governo, mas flexível. Vai variar de acordo com como é que a economia está andando, como é que vai estar a arrecadação do governo. Ninguém sabe isso ainda. Quem olhar para esses números e falar, tá vendo, está tudo perfeito, podemos garantir que ano que vem vai bombar, bom, essa pessoa não está sendo muito sincera e nem o próprio ministro da Economia está tendo a cara de falar uma coisa dessas. Então, número positivo, mas não estourem os fogos de artifício ainda, gente. Temos muita incerteza e muitos desafios pela frente. Adriles, PIBinho ou PIBão? É um PIB possível, né? É um PIB possível diante do maior erro da história da humanidade, que foi o isolacionismo. A crise recessiva brasileira, é importante salientar, não é oriunda da pandemia. A crise recessiva brasileira de 2020 é oriunda de decisões equivocadas, assodadas, anticientíficas, de trancamento das pessoas. Resta comprovado que, uma vez libertas, a economia brasileira, não só por incentivo do governo, mas pelo livre empreendedorismo, pelo livre comércio entre as pessoas, pela livre interação que agita, incita, promove, estimula o mercado de trabalho, economia, geração de riqueza, é dada pela liberdade, pela livre circulação das pessoas, ainda que com medidas restritivas. Mas o que se observou no Brasil nesse ano da desgraça de 2020 foram uma série de medidas que restringiram as liberdades e as liberdades econômicas. É importante salientar aqui o papel do agronegócio, tão amaldiçoado por essa seita ambientalista que trava a nossa economia também, que nunca caiu. Os serviços também dão sinais de recuperação, mas o comércio ainda fraqueja, sobretudo as pequenas cadeias de comércio foram praticamente arruinadas, sobretudo o pequeno comércio. E esse mesmo pequeno comércio que sofre ainda com as medidas restritivas, de diminuição de horários, de diminuição de pessoas em pé, em abaixo, coisas que não tem nenhum tipo de comprovação, volto a dizer, científica, de achatamento da curva do vírus e que simplesmente, objetivamente, atrapalham os negócios. A gente está em plena recuperação em V. O crescimento, ainda que tenha uma base ruim, deve ser relativizado, é o maior desde 1996. É uma recuperação em V que pode ser alcançada e mantida caso governantes, prefeitos não voltem atrás nessa medida de lockdown desesperado. E ainda tem gente que diz que o nosso lockdown, que o nosso isolamento foi pífio, hein?
Ou seja, é uma coisa horrorosa. E é muito desesperador ver que alguns mesmos prefeitos foram reeleitos com esse tipo de discurso. O Alexandre Calil, em Belo Horizonte, diz que vai trancar todo mundo quando ele quiser, como ele bem quiser. Se acha que a doença acabou, eu prendo e arrebento. Esse tipo de autoritarismo que se viu em governantes e prefeitos não pode se repetir. Bem disse o presidente Bolsonaro, se a gente tivesse confiado nas palavras dele, ainda que de maneira um tanto incisiva e agressiva, um pouco irresponsável em relação ao distanciamento social, se a gente preservasse a economia com medidas rígidas de distanciamento social, preservando a liberdade, preservando o comércio, preservando a indústria, preservando serviços essenciais às pessoas, a gente estaria num ótimo momento econômico. Então a crise recessiva tem nome e sobrenome. Foram governantes assodados, irresponsáveis, tirânicos, que ferraram a sua vida. Preste atenção nesses nomes, se não agora, em 2022, eleitor. Joel. Vamos lá, Adriles. Primeiro ponto. Qual foi o setor entre agropecuária, indústria e serviços que mais alavancou esse crescimento que a gente viu agora? Foi a indústria. A indústria, em nenhum momento, foi fechada pela lei. A indústria pôde continuar funcionando. O que aconteceu foi que agora a gente tem a demanda vindo de duas coisas. O consumo das famílias, que subiu. Isso eu imagino que se deve, em boa parte, sim, ao auxílio emergencial, que salvou muita gente. Perfeito. E outro, investimento. Passado um momento inicial de completo pânico, caos, ninguém sabia o que aconteceu, o investimento travou, o investimento voltou a acontecer nesses meses. Botar isso tudo na conta do fim de restrições a serviços e a comércio na cidade de São Paulo, olha, serviços subiram, mas subiram muito menos do que a indústria, inclusive. Então, inclusive, num nível muito abaixo do que estavam antes. Então, não foram eles os grandes puxadores. Não foi o fim da quarentena, o grande puxador, voltou aí no bar, voltou tudo, é ótimo, isso é bom, positivo. Mas não foi isso o grande puxador aqui. E eu lembro também do plano internacional. Vamos pegar economias que se fecharam menos do que as outras. Eu vou citar duas. Uma que você gosta, a Suécia, e outra o Japão também. O Japão se fechou relativamente menos. Não é possível. O Japão, na verdade, se fechou para padrões do que o Bolsonaro gosta, o Japão até que se fechou demais, mas ele ainda assim se fechou menos do que outros lugares. Ambos tiveram resultados econômicos, inclusive piores do que outros, que se fecharam mais. Então, você acreditar tudo, agora que abriu, o crescimento veio, nananina, não. Passamos o pior da crise, eu espero que não volte, passamos o pior da crise, talvez com um fechamento ainda mais radical e mais curto pudesse ter ainda melhor, não sei, mas passamos o pior da crise, estamos nos recuperando agora, torcendo para que a piora dos números da Covid não nos forcem a fechar de novo, porque se começar a se empilhar corpos e começar a acabar leitos nos hospitais, infelizmente a gente sabe que isso vai acontecer. Ô, Joel, Bolsonaro não está pedindo cooperação para não consumir tanta energia? Tá, e tá certo nisso, tem que consumir menos mesmo. Então vamos pedir cooperação também, vamos se aglomerar um pouquinho menos, ver se a gente consegue não colapsar a nossa saúde? Bom, os governantes poderiam dar o exemplo, né? O governador Dória estava celebrando numa aglomeração festiva e depois disse que vai proibir taxativamente comemorações. Poderiam dar o exemplo pelo governo, o exemplo de cima. Mas vamos lá. Comércios e pequenas cadeias produtivas, Joel, não é que eles só incrementam o crescimento econômico, eles dão emprego, eles geram economia, geram crescimento, geram emprego. O pequeno e médio empreendedor foi o principal afetado por esse tipo de crise econômica. Em relação a economias que se fecharam mais ou menos, esse tipo de coisa é relativa. Você sabe disso, que a gente vive numa economia globalista, em que as economias internacionais se interrelacionam. Não adianta a Suécia se abrir totalmente quando a Europa inteira se fechou. Ela não tem jeito, ela não tem demanda, não tem oferta e demanda, não tem comércio possível em economias fechadas. Ou seja, a decisão assodada e ruim de se isolar de um afeta o outro. Agora, em relação a comparativos, a gente vê o que está acontecendo na Argentina. A Argentina, sim, está tendo números recordes de mortes infectados e uma economia em frangalhos. É a tempestade perfeita. São decisões anticientíficas, não respaldadas em nenhum tipo de critério a longo prazo, de pesquisa efetiva em relação à efetividade da clausura, do isolamento, e que está um desastre econômica e
sobretudo do ponto de vista de saúde pública. Não é à toa que está tendo uma série de manifestações contra o governo. Ou seja, esses números que você coloca devem ser relativizados. Só pedir para vocês, esse é um assunto novo, né, que nós estamos trazendo aqui em relação ao isolamento social, que eu particularmente, nossa, estou querendo mesmo saber a opinião de vocês, porque eu não conheço, né, Vini e Paulinha? E eu queria que vocês fossem bem sucintos, porque nós temos que falar de Márcio Smelling. Então, por favor, vai lá, Joel. Eu vou ser 30 segundos aqui. Adriles, diga lá. Estamos de pleno acordo com as coisas. Primeiro, a Argentina foi um péssimo exemplo. Se fechou demais, cedo demais, depois teve que abrir, foi um colapso. Foi péssimo. Estamos de acordo nisso. Estamos de acordo no seguinte também. Pequeno comércio, pequenos serviços são essenciais para a vida do país. Não só para a economia, mas para o modo de vida nacional. Isso estamos em pleno acordo também. Queremos que ele volte e que tenha força. O que eu estou dizendo é, estes números aqui da recuperação, pelo que a gente conhece, eles se devem principalmente ao relaxamento das restrições aos serviços nas cidades? Pelo que eu estou vendo nos números, não, porque é principalmente indústria, investimento no lado da demanda e consumo das famílias, auxílio emergencial. Então, e os serviços, que é onde está a conta de onde estão os bares, estão nos serviços, eles não foram o grande puxador aqui. Então, eu não diria que foi o fim da quarentena que levou isso aqui. Mesmo porque isso é o terceiro trimestre também, né? Não estamos falando de agora. Estamos falando do terceiro trimestre, do julho, agosto, setembro. A crise só não foi desastrosa porque o principal puxador, um dos principais, né, foi o consumo das famílias. O consumo das famílias se deu à base do insumo do auxílio do Corona Voucher promovido pelo governo federal. Se não houvesse esse tipo de auxílio, a gente estaria em situação arruinada. E com comércios e pequenos serviços foram desastrosos, enfim. Que bom. Fico muito feliz que vocês estão de acordo.